Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto de novo. A gente vai dar uma investigadazinha agora, um pouco mais detalhada naquilo que eu defini para vocês como primeira lei de Ohm, tá? Vamos lá aqui, a gente vai ter alguns elementos aí do nosso circuito elétrico, a gente vai ter uma lâmpada. A lâmpada, aliás, todo dispositivo elétrico, tá pessoal, ele se caracteriza por apresentar uma certa resistência elétrica, tá? No caso, eu tenho uma lâmpada aí que tem uma resistência elétrica de 10 ohm, tem um resistor aqui que tem uma resistência elétrica de 58 ohm e tenho uma bateria que ela aplica entre seus terminais uma tensão de 62 volts aqui, tá? Então, quando defini a primeira lei de Ohm, eu estabeleci que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão aplicada aí no condutor. O que significa isso? Significa que se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a corrente elétrica. A gente vai perceber esse aumento da corrente pelo aumento no brilho da lâmpada. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para a gente medir e observar. Então, nesse momento tem uma corrente elétrica de 1,76 amperes para essa tensão aí de 120 volts. Se eu diminuir essa tensão, eu vou diminuir a intensidade da corrente elétrica. Isso acontece porque elas são diretamente proporcionais. Aumentando a tensão, a corrente aumenta. Nesse momento a tensão é de 120 volts e temos uma corrente de 1,76 amperes. Se eu diminuir a tensão, eu vou diminuir a corrente elétrica. Temos aqui uma tensão de 3 volts e aí uma corrente elétrica de 0,04 amperes, porque tensão e corrente elétrica são diretamente proporcionais. Quanto mais tensão, mais corrente, quanto menos tensão, menos corrente. Eu vou estabelecer aqui uma tensão, vou fixar aqui algo em torno de 50, deixa eu fechar aqui em 50 volts. Vou deixar fixo aqui. Agora eu vou mexer somente nesse resistor que está acompanhando o circuito. Eu vou pegar essa resistência e vou aumentar ela. Se eu aumentar essa resistência, agora a gente observa o efeito contrário, a corrente elétrica diminui. A corrente estava em 0,96, se eu aumentar a resistência, a corrente vai ficando menor. E se eu diminuir a resistência, a corrente começa a ficar maior. Isso vai acontecer porque a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Isso significa que quanto mais resistência, menos corrente. Quanto menos resistência, mais corrente elétrica aí, tá? Então esse nosso resistor aí, ele está, digamos aí, controlando o brilho da lâmpada dentro desse circuito que eu estou colocando aí, tá? Então, se eu aumentar a resistência, eu vou ter um brilho menor. Se eu diminuir a resistência, eu vou ter um brilho maior. Isso acontece porque a corrente elétrica, insisto, é inversamente proporcional à resistência elétrica. Isso aí basicamente vai ser a primeira lei de Ohm.